Renato, Hum. você, naquele momento de descanso, tava. O que você tava fazendo? Me relembra. Cara, eu tava escutando o povo conversar, eu comecei a ficar com muito sono, muito cansado, eu puxei 3 roncos ali. Aqui. Eu vi que ninguém Nessa. ia interagir comigo e só puxei o terceiro sono. Quando você tá ouvindo as vozes das pessoas conversando de longe, você percebe que as vozes delas ficam meio turvas, abafadas, distorcidas, e você sente o seu corpo em movimento. Você olha de novo e você tá num caminho de montanha-russa, sendo levado por um caminho completamente infinito. E isso vai ser engraçado, mas sabe A Noite Vai Brilhar? Tá ligado? Esse fundo. Saquei. Você vê lá embaixo várias e várias atrações de circo e parques temáticos, todos lotados, com uma gritaria muito abafada pela altura que você está. Mas existem olhos observando você. Eles vêm e vão junto com aves de neon. E esses olhos querem saber coisas. Você vai responder. Por Já favor, tô seja o macio. mais honesto possível. Todas Olha. as vezes. Primeiro, quem é a pessoa que você mais ama? Ok, não é difícil. Você tá nisso por Eu ela. não lembro o sobrenome dela, só pra te dizer. Eu tenho, mas eu não lembro. Não precisa. As aves sabem quem é. Já ouviram falar. Hum, quem da sua equipe atual você mataria pra tê-la de volta? Se você soubesse que assim que você matar essa pessoa, você Danilo. vai. Tá bom. Agora, se você soubesse Hum. que se você abandonar ela e deixar ela morrer, o mundo vai ficar em paz. E nunca mais o que aconteceu com você nessa casa vai acontecer de novo com ninguém. Uhum. Você deixaria? Não. Ok. Se você pudesse mudar uma ação que você fez, qual seria? Em que momento a gente tá falando? Qualquer um. Uma ação? Uhum. Hum. Não, não necessariamente precisa ser ligado a ela, pode ser em qualquer momento da minha história. Do Renato, dentro de todas as ações que o Renato já fez na vida, qual ele mudaria? Qual você mudaria? Não o Renato, mas qual ação o JV mudaria que o Renato fez? Cara, talvez em ter se aberto mais para outras pessoas fora a Esther. Apesar dele gostar muito dela, eu sei, como JV, que o Renato é dependente da existência da Esther. E caso alguma coisa aconteça com ela, o Renato ele vai desistir porque ele não sabe seguir para frente. Ok, ok. De tudo que aconteceu, coisas que mudaram e coisas que não, me fala uma mudança no Renato que você acha que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Mudança que deveria ter acontecido no Renato? Pode ser de aparência, pode ser de ações, pode ser de personalidade. Nossa.
Cara, a minha resposta vai ser eu não sei. Porque não que eu não queira que coisas tenham mudado no Renato, mas eu não sei necessariamente o que eu deveria mudar para desenvolver alguma outra questão dele. Eu não sei, tipo assim, o que eu poderia mudar que vai fazer ele ser ou agir de forma diferente do que ele é hoje em dia. Tá. Então vamos mudar a pergunta. Existe alguma coisa que aconteceu que não mudou o Renato e você acha que deveria ter mudado? Ah, talvez ele ter voltado para casa, para essa casa aí no caso. Que ele continua sendo meio um adolescentezinho inconsequente, Ok. mesmo ele sabendo que o que ele mais quer depende dele ser de fato uma pessoa mais crescida e decente da vida. Ok. O que você, JV, acha que o Renato deveria ter ganhado, mas não ganhou? Respostas. Eu preciso de um. Eu posso deixar no generalista que eu preciso das respostas para as perguntas que eu fiz para as pessoas que eu fiz. Hein? Tipo assim, não é uma pergunta necessariamente sobre desenvolvimento de mundo, desenvolvimento de personagem, tipo assim, perguntas que eu fiz para as pessoas como o Renato, que elas são resistentes a responder, mas que eu acho que elas deveriam responder para que haja uma melhor comunicação / entendimento. Você acha que você tem que ter respostas? Sim. Aqui. Você acha que o Renato tá no caminho certo? Depende a qual pergunta você está fazendo, para qual pergunta você está usando essa indagação. Se ele está no caminho certo de encontrar a pessoa que ele está procurando? Cara, eu acho que sim. Mas, tipo, ele tá no caminho certo com as escolhas que ele tá seguindo? Aí é onde a resposta depende. Tem que ser mais específico com essa pergunta. Eu tô realmente perguntando da vida. Ele tá no caminho certo dele? Você acha que é o melhor pra ele? Definitivamente não. Mas eu acho que ele tá em parte certo e parte errada. Ele tá certo em estar buscando fazer a coisa certa, só que eu acho que ele tá fazendo isso da forma errada. Ok. Quais são os planos do JV pro Renato? Cara, os planos de JV pro Renato são simples. É achar a amiga dele, passar por uma sessão intensiva de psicólogos, que tá foda, e de fato abandonar essa vida do paranormal. Ele viu que essa vida do paranormal não vai levar ele para lugares muito felizes que ele continua. Ele só quer de fato voltar para a vidinha mundana dele, sabendo do que aconteceu, porque se ele esquecer, ele vai repetir os mesmos erros e seguir para frente, superar tudo isso e seguir uma vida mais normal possível. Ok. Quero saber, qual que é a memória mais feliz do Renato? A memória mais feliz do Renato foi a primeira vez que ele sentou para conversar com a Esther sobre um tema que ele puxou do nada assim da cabeça, que foi a existência sob o pé grande. Porque ela se interessou muito pelo tema e ela de fato começou a debater de forma, entre aspas, racional sobre uma coisa completamente idiota. Só que pra mim fazia muito sentido existir. Ok. Qual que é a memória mais triste dele? Com certeza perder a Esther. No caso, saber que foi por culpa da irresponsabilidade dele que ele tá perdendo uma amiga, porque até agora ele não achou, então, bom. Até agora é um problema. Ok.
que o Renato acha de cada membro da equipe atual dele? Tá, vamos começar. Vamos começar pela dupla dos idosos, que é Berrito e Danila. O Berrito tem um pé no saco, porque apesar de ele entender o porquê de ele não gostar do tipo de coisa que ele faz, que no caso é o paranormal, ele acha que o Berreta leva isso para um lado muito extremo da coisa. Ele podia ser um pouco mais mente aberta e tentar entender que não é de todo mal se usar da forma certa. É que nem as armas que ele tem. As armas também faz muito mal, só que depende de quem tá segurando. Porque se ninguém segurar, ela só vai ficar de enfeite. Da Danila, ela é simplesmente uma abusadora. Claramente. Apesar de entender que ela com certeza teve um porquê se tornar o jeito que ela é hoje, né? O que aconteceu com ela deve ter sido traumático o suficiente. Ele acha que é um pouco de negligência dela não querer tentar resolver a própria cabeça, mas ele também sabe que não é uma coisa que ela quer. Ele sabe que ela ser inconsequente, se aproximar do paranormal dessa forma é algo que por alguma razão faz muito sentido para ela. Então, apesar de ele não gostar, ele não pode necessariamente julgar. O Bruno é o Brunão, não sei como. Eu vou resumir todo o histórico do Bruno nessa frase. Do Liam, ele não, apesar de ser uma pessoa tão não comunicativa quanto as outras pessoas do grupo, ele tenta ser mais sincero, mas ele com certeza tá escondendo muita coisa. E diferente dos outros, ele não tentou. Ele só falou: eu não vou falar nada e você que se foda. Da Emma, apesar do Renato saber que ela quer fazer as coisas do jeito certo e tentar ajudar a maior quantidade de pessoas possível, ele acha que do jeito que ela tá fazendo só vai causar mais intriga e mais desconfiança, né? Dela tentar ficar se justificando muito para certas coisas e ser tão inconsequente quanto a maluquinha do grupo, né? Porque apesar da Emma ter tido muita sorte, ele acha que essa sorte não vai durar para sempre. Moral vai se fuder bonito e ela vai com certeza se arrepender disso. O Davi, cara, apesar dos dois não ter nenhuma amizade, ter mais discutido por coisas idiotas, ele sabe que o Davi é mais ou menos que nem a Emma. Ele sabe que ele tá tentando fazer alguma coisa do jeito certo, mas ele acha que do jeito que ele tá fazendo só vai dar mais problema. Seja por esconder alguma informação importante ou por não se abrir o suficiente com as outras pessoas. E do cara novo é um cara novo. Eu não tive oportunidade nenhuma de falar com ele. Eu não tenho esse problema. O que você acha que sua equipe atual precisa melhorar? Precisa melhorar um pouco na parte fora, obviamente, a comunicação, que tanto a parte da missão quanto a parte pessoal, ninguém conversa um com o outro. Ninguém fala um com o outro sobre nada. Mas eu acho que eles precisam mais parar de ficar remoendo o passado, ou no caso o futuro de alguns aí, mas ficar remoendo a própria vida, sendo que eles têm coisas para resolver. Não é lugar em missão, não é lugar de você tentar resolver as próprias pendências. Você resolve isso depois que você acabar e tiver tudo bem. Depois que todo mundo que tiver ser salvo tem que ser salvo, e você parar de ficar arrumando casos de família para discutir no meio do negócio. Eu quero saber do Renato e do JV. Quem vocês mais gostam da sua equipe e de quem vocês menos gostam? Quem eu mais estou gostando? Eu vou colocar meu spot pro Bruno, muitos votos, o prefeito da cidade, e do Liam mais porque ele, de fato, apesar da gente ter interagido pouco, ele foi uma das pessoas que mais foi sincera comigo e direta. O cara, a situação aqui é foda, eu te ajudo se você precisar, mas vamos tentar fazer as coisas direito. Enquanto os outros, eles primeiro que estavam tramando contra a minha vida, né? Estavam tramando contra o meu sucesso.
E segundo, que eles tentaram ficar desviando muito de assuntos que eram importantes para manter a confiança do grupo. Tá. Qual a opinião foi de quem? Qual a opinião de que o quê? Você disse 2 pessoas, mas não disse se era o JV ou o Renato. Ah, não. Ah, tá, desculpa. Eu faço... tá. Do Renato foi o Bruno e o Liam, obviamente. Uhum. Do JV, cara, eu vou falar do Bruno, mas na verdade não só porque ele é o Bruno, na verdade porque dentre todos eu acho que ele é o mais humano, apesar de ser o mais simples de todo mundo. Ele tá ali pra ser uma parede de carne, é isso aí. Mas ele é o mais humano dentre todo mundo. Ele, de fato, entende os problemas que a gente tá tendo, entende os problemas que a gente teve e tenta ajudar de uma forma mais singela, né? Apesar de ele não tentar investir muito nas conversas, quando ele aparece, ele, de fato, tem alguma coisa ali para agregar. Tanto como personagem, tanto como player. O Nicholas, ele é maluco e dá certo. Tá bom. E de quem vocês menos gostam? Pro Renato vai ser Caralho, essa é foda. Eu vou, obviamente, colocar a Danila, porque apesar dela se mostrar muito conhecedora do paranormal e oferecer muita ajuda quanto a isso, ela é muito babaca e invasiva. Ela não... Dentre todos, ela é a menos confiável e humanizada. Ela, de fato, vai apresentar um problema se ela continuar sendo inconsequente. Ou não, e aparentemente a inconsequência às vezes favorece alguns. Mas como o JV, eu vou abrir o spot duplo de novo pra M pro Davi, mas porque, cara, tá muito confuso. Eu não tô entendendo mais nada. Eu já não tava entendendo antes, mas as coisas começaram a pegar um certo nível que ficou difícil de acompanhar e difícil de você achar uma lógica para concordar, porque cada momento a sua opinião vai mudar, porque apareceu mais um elemento ali que faz você ficar dividido no que você concorda e no que você discorda que eles façam ou do que eles pensam às vezes. Aí é um pouco difícil tomar partido. Se você pudesse obrigar cada um deles a responder uma coisa, uma verdade forçada, que pergunta você faria para cada um? Eu posso escolher não fazer, porque apesar de eu achar que eu preciso de certas respostas, mas que são coisas que devem ser obrigadas a ser ditas. Especialmente porque certas coisas são muito individuais de cada um, e se eles não se sentem confortáveis em falar, eu não tenho por que obrigar. Eu achar que eu preciso de uma resposta não quer dizer que isso seja algo que é pra ser verdade. Não é porque eu acho que eu mereço que eu de fato sou merecedor de tal coisa. Então, a minha resposta, eu não obrigaria eles a responderem nada. Tá bom, tudo bem. Então vamos mudar um pouquinho. Se vocês estivessem frente a frente em um jogo, ou você pergunta ou você responde, o que você faria em cada caso? Com todo mundo. Com todo mundo. Vamos supor que esse jogo tem rodadas. Cada rodada, um dos seus companheiros aparece. Deixa eu terminar a descrição? Obrigado. Caralho, eu tô pensando em resposta aqui, filha da puta.
Calma, isso é um jogo, me deixa. Entendi. Cada rodada, um dos seus companheiros vai aparecer na sua frente. Você precisa arrancar algo deles, ou você pode sacrificar algo seu, uma verdade sua, para deixar eles passar. Em cada rodada, o que você faria? Tá. Vamos por personagens. Pro Berreto eu perguntaria qual o motivo dele odiar tanto o paranormal em si. Não é aquelas respostas, não, eu não gosto porque eu não gosto. Eu quero saber o que aconteceu na tua vida pra você negligenciar tanto a existência de alguma coisa que pode ser usada de forma positiva se você souber usar. Como eu faria isso? Aí é outra questão, porque eu não sou nem um pouco intimidador, eu não sou nem um pouco diplomata. O jogo é esse, Né? ele vai responder. Ele vai responder? Então eu faria essa pergunta. Ok. A Danila, eu acho que ela já chegou a falar abertamente, agora eu preciso de... É que eu não sei se na sessão passada ela falou pra todo mundo as questões dela, ou se foi só pra Emma que perguntou na hora do descanso lá, eu não me recordo. Mas provavelmente eu perguntaria o porquê que ela é tão aficionada, que eu entendo que é algo muito interessante, algo que de fato muda a perspectiva de muita coisa, da existência de muita coisa, só que eu não entendo por que ela coloca a própria vida em risco pra descobrir algo que ela poderia fazer de forma mais branda, porque ela pode saber a resposta de alguma coisa se se entregar de forma devota a ela. Então por que ela faz e por que ela não faz de outra forma? Pro Bruno eu responderia, eu não tenho nada pra questionar do Bruno, sinceramente. Ele tem um objetivo bem claro, que é proteger pessoas, e ele já deixou isso bem expresso. Então eu provavelmente responderia alguma pergunta. Pro Liam, é que tá, porque apesar de eu ter muita coisa para esconder, eu provavelmente perguntaria algo relacionado ao que aconteceu no passado/futuro dele. Isso vale pros três que vieram de lá. Por quê? Calma, moço. Deixa eu desenvolver. Me interrompe não de fazer meu show-off. Ok. Cara. Então, pros três eu faria uma pergunta relacionada a esse futuro. Pro Liam, eu provavelmente perguntaria o porquê você segue da forma que você segue. Porque eu sei que ele, assim como os outros, perdeu alguma coisa, só que ele parece ser ele aparenta ser o menos abalado por tal perda. Aí eu queria entender por que ele segue da forma que ele segue e não da mesma forma que os outros estão reagindo. Pra Emma eu perguntaria o que tá motivando tanto ela a seguir da forma que ela segue, fazer as decisões que ela toma. Porque apesar de eu saber que ela tem um motivo, eu acho que a forma dela seguir com as coisas tá afastando ela de continuar a viver um futuro no qual seja possível ela estar viva, né? Por causa das inconsequências que aconteceram as 2 sessões atrás. E pro Davi, quem ele perdeu pra ele se fechar tanto assim pro resto do mundo. Você tinha planos pro Renato, não tinha? Elabora. Planos, quando você fez ele. Você desenvolveu o plano pra ele, não? Vamos por assim. O que desses planos mudou pra bom e pra ruim? Cara, por enquanto nada. Que, sendo como o JV, na verdade o Renato ele foi feito para ser de fato um personagem mais descartável, por conta de umas questões que eu queria testar. Então eu fiz ele com um background que, apesar de simples e comum, era forte o suficiente para justificar ele estar fazendo a besteira que ele tá fazendo.
Então eu vou dizer, nada mudou, porque eu ainda, assim, não pretendo continuar com o Renato após essa campanha. Eu pretendo iniciar um outro personagem com outro objetivo, mas eu pretendo terminar a história do Renato. Que foi o que eu falei mais cedo, que é eu encontrar a pessoa que eu tô procurando e tentar viver uma vida mais normal que eu consigo dentro da realidade que eu vivo. Ok. Se. Tá, essa vai ser um pouquinho diferente. Se você pudesse pegar qualquer coisa de um personagem seu e passar para qualquer outro personagem, o que seria, quem seria e por quê? Se pudesse pegar qualquer coisa de qualquer personagem meu. Vamos manter-nos de ordem, por favor. Obrigado. Não, com certeza, né, porra? Eu vou pegar lá o martelo do Marcatocha. É que tem pessoas que não têm outros personagens de ordem, então eu tive que estender um pouquinho. Ah, olha só. O cara não tem preparo, né? Isso que é verdade. Brincando. Cara, provavelmente o 1/2 estados que eu pegaria de qualquer personagem de ordem que eu tenho, que é o Nex/nível, né? Porque se a gente vai separar, tem que ser os dois, se for a mesma coisa, tem que ser uma coisa só, né? Por quê? Porque se eu for pegar todos os históricos dos personagens que eu tenho, justifica eu saber muito sobre o paranormal de todas as formas, assim, que ele existe. Todos os personagens de ordem que eu tenho, vamos lá, vai, a gente pega a Zoe, a Victoria, o Josias, o Augusto, o Bernardo, o Renato, o Noah, toda essa galera aí, eles têm experiência suficiente com o paranormal, tanto para eu saber de informação quanto de convivência para justificar um exile. Agora, para quem eu passaria, provavelmente eu passaria pra Zoe verdadeira, por motivos de lore, mas 2, porque faz muito sentido ela conhecer o paranormal do jeito que ela conhece. Né? E especialmente se a gente pegar tudo que ela viveu desde a época da primeira existência dela até agora, dentre todas as realidades possíveis que ela já passou, eu acho que ela teria experiência suficiente para o paranormal tá tão alto nela. JV, vamos jogar um jogo? Não. Você não tem escolha, você já tá aqui. Não. Eu perguntei por conveniência. Seguinte. Tudo bem. Eu dou um jogo pro JV. Não pro Renato. Pro JV. Pra mim. Você vai ter 6 objetivos pra cumprir. 6 objetivos pra cumprir. Um pra cada elemento do paranormal. E um pra realidade. Que eu sei que você conhece. Eu tô ligado. Não gosto muito dela, mas tô ligado. Se até o final dessa missão você cumprir todos eles, eu tenho um bônus especial pra Zoe que eu sei que você quer usar depois. De fato, já deixei isso bem expresso. Que nem café. Eu não vou dizer exatamente como funciona, eu tenho que pensar direito. Mas eu vou dar um pequeno spoiler. Você lembra que você me pediu das 4 zonas? Conheço. Você vai ter 6. Não vai funcionar como tendo 6 fichas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente trabalhou com isso. A gente já trabalhou com isso, não foi legal. Mas eu penso em algo do tipo. Você tem 6 objetivos. Mas se você perder, obviamente vai ter uma desvantagem equivalente. Acontece. Cada missãozinha vai aparecer quando eu achar mais conveniente. Pode ser no momento fácil, pode ser no momento difícil. Mas o jogo é esse, né? Tá bom. Okay. Não acho que eu tenha muito direito de pergunta. Você tem.
Você pode negar. Mas aí você vai entrar em outro jogo. É o quê? Perdão, cortou pra mim. Você pode negar, mas aí você vai entrar em outro joguinho. E esse só tem derrota. Eu posso saber, ao menos, ao que, fora, obviamente, os elementos e os objetivos são relacionados? Aos conceitos deles. Aos meus conceitos deles. Ai, fodido. Pode ser Ah. conjurar um ritual específico em um lugar específico. Pode ser obter um item específico, uma informação específica. Pode ser me dar algo. Pode ser qualquer coisa do tipo. Eu tenho essa ideia, seu vagabundo. É o quê? Eu tenho seu endereço. Você não vai pedir pra eu mandar coisa pro seu endereço, não, hein? Eu tenho meu endereço também. Porra, podia. Você aceita o joguinho? Ah, tem que aceitar, né? Vamos brincar um pouco. Tá bom. Voltando para as perguntas. Se você pudesse dar um conselho pro Renato, qual seria? Aí você me quebrou na pergunta. A gente pode botar nela mais tarde? Tá bom, tá acabando, mas pode. Vamos voltar Então, nela depois. Porra de pergunta. Não, conselho, cara. Mas, Pô, enfim, mas olha pra quem tá pedindo conselho. se eu te desse a oportunidade de mudar qualquer coisa com a sua ficha, uma coisa, não vale neles. É óbvio, não. Uma O que coisa da minha seria? ficha. Se mudar alguma coisa na minha ficha. Cara, não sei. Apesar de ter muita coisa que eu adoraria adicionar, acho que o valor delas é meio pico pra só pra eu ganhar. Assim. Obviamente, eu não vou falar que eu gostaria de uns pontinhos de esforço a mais, porque eu tô passando fome. Nossa senhora, eu tô passando fome. Mas. Tá, eu preciso entender qual que é o limite do que eu posso pedir. O limite é neles. E óbvio, Não, coisas exorbitantes. O quão exorbitante tá falando? Se adicionar, por exemplo, um 3 ali no atributo exorbitante? Ok, não, tá. Mas lembra, você tá fazendo uma troca. Você tá mudando, não só adicionando. Então. O problema é de onde você vai tirar depois. É nisso que eu tô pensando. Porque, por exemplo, se eu pedir em um atributo, se eu pedir, por exemplo, mais 2 em um atributo, eu vou me fuder. Porque os meus atributos são baixos, você vai tirar dado. Ou você tira, sei lá, perícia, essas coisas, eu não vou ficar muito feliz, não. Eu não tenho muito nada. E se eu fosse ser sincero, eu adicionaria uns 20 pontinhos de PE extra, assim. Só que se você falar pra mim que eu vou ter que tirar 20 pontinhos da minha vida ou da minha seriedade, eu vou falar que não vou acordo.
Então, dentro da conjuntura de troca, eu acho que não é compensador eu trocar muita coisa, não, vou ser bem honesto. Você tá feliz com a sua ficha do jeito que tá. Você não trocaria nenhum poder por outro do livro. Não faria nada. Aí eu teria que analisar, mas momentaneamente não. Tá bom. Porque eu realmente não lembro da minha ficha em detalhes, e eu não tô com ela aqui pra dar uma olhada. Se você pudesse fazer uma aposta toda a sessão, Não. você decide qual é. Você simplesmente viraria e falaria: eu quero apostar tal coisa. Você teria esse poder? Depende. Eu daria o condicional da aposta. A aposta é sua. Que é. Eu aposto que tal coisa vai acontecer. Mas o que seria meu ganho e minha perda caso aconteça ou não aconteça? Se você perder, eu te dou uma condição que não pode ser tirada até o final da sessão. Ok. Se você ganhar, depende da aposta. Mas incluem pontos de P, pontos de vida, pontos de sanidade, pontos de defesa, rituais. Mas isso inclui a mim e exclusivamente a mim? Ou eu posso envolver um terceiro? Você pode envolver um terceiro. Esse terceiro também se beneficiará e também se foderá de acordo? Se você quiser, sim. Ok, acho justo. Eu faria esse acordo, Ok? Certo. Se você pudesse mudar uma coisa no meu universo, No seu universo. uma única coisa, eu decido se isso geraria um paradoxo ou não. Você já sabe que vai gerar. Você já sabe o que eu quero remover. O que seria? Pelo amor de Deus. Tira a viagem no tempo, eu não aguento mais. No dia de pedir a mesma coisa, assim. Sim, porque eu vou até explicar. Isso só deixa as coisas muito mais confusas do que elas deveriam. Certas coisas não são confusas porque elas precisam ser confusas. Certas coisas são confusas porque elas só são um adicional em cima de coisas existentes. Elas deixam tudo necessariamente mais difícil, e isso não inclui só uma percepção do universo, isso inclui toda a percepção de relação entre personagens, ações entre personagens, justificativas de personagens, e isso faz com que em determinados momentos você não bota fé que aquele cara seguiu aquela ideia, mas aí você lembra que por conta de 3 motivos do futuro, do passado, do pretérito, do presente, o cara tá fazendo aqui, você fala, porra, mas aí é foda, né? Eu amo essa impressão, inclusive. Então, pelo amor de Deus, tira a viagem no tempo. É muito legal, é muito legal. Não pra ordem. Bota no RPG de usa no RPG de Cyberpunk, usa, sei lá, e qualquer outra coisa. Menos em ordem. Infelizmente já aconteceu, né, parceiro? Você perguntou, eu respondi. Pergunta foi respondida. O Yuri respondeu a mesma coisa. Agora eu preciso perguntar. O que você, JV, acha da liberdade que eu entrego na mão de vocês, com todas as homebrews e todas as regras adicionais das fichas? Eu acho legal. Eu sinceramente gosto de ter variedade, né? Se você der uma olhada, se você for falar puramente do sistema, é muito bom, porque vários homebrews cobrem o que o sistema de ordem falha, que é especialmente em combate e em investigação, mais combate do que investigação, por ordem. Mas uma coisa que eu, apesar de gostar bastante, acho que às vezes você pesa a mão, são os presentinhos do mestre. Eu não tô dando target em ninguém, eu tô falando de forma geral. Às vezes você dá muitos presentinhos, isso eu relembro desde a época da... qual era o nome da minha personagem mesmo? Da Amélia, onde você deu muitas opções, muitas coisas pra gente usar,
Só que elas foram se tornando inúteis conforme o tempo passava. Ou elas eram desnecessariamente overpowers e você teve que se livrar delas em algum momento porque você percebeu que era só algo muito quebrado. Né? Ou você não tirou e a pessoa simplesmente não usa porque não é conveniente usar em quase nenhum momento. Então, apesar de eu adorar toda essa liberdade, essas coisas que são dadas na nossa mão, porque isso amplia muito o nosso leque de opções, eu também acho que é meio ruim, porque acaba sendo muita coisa em cima de muita coisa e você tem uma clara disparidade. Tanto por ou pessoas que recebem coisas muito pequenininhas, eu vou até fazer a brincadeira do Beretta recebendo 3 de adestramento, quanto coisas muito gigantes, enormes que você fala, cara, não tem necessidade. Não foi 3 não, foi treinado. Já tá bom. Oi? Foi treinado em treinamento, não foi 3 de treinado? adestramento. Foi? Então. Foi 3. Se eu não me engano, era o bônus de humorismo. Mas, enfim, de 3 pra 5 é 2 só. Mas, tipo assim, são coisas ou muito bobinhas ou são coisas que transformam qualquer um que for usar, por mais que o boneco não seja para, numa powerhouse gigantesca impossível de lidar depois. Então tem uma disparidade muito grande que acaba ferrando um pouco o balanceamento, porque é aquelas, pô, é muito legal que às vezes a gente tem que, de fato, ter medo de uma criatura, só que eu tenho certeza que tem muitos que tem muito mais medo do que outros. E eu não tô falando de botar, não, muito pra criatura porque tá fácil. Não, eu tô falando você tem que deixar uma criatura muito desbalanceada, porque tá a grande maioria da party muito forte, seja por um lado, seja por um outro. Aí você vê o resto da party, tá tipo assim, nossa, 73 dano e um ataque no tanque. Vamos embora. Então, às vezes isso deixa meio chato certas situações. Não é o tempo todo, também. Não é específico, é uma forma mais geral, porque isso vem desde lá do predecessor dessa mesa. Né? Eu me incluo nisso, já fui muito bem beneficiado por causa disso. Eu também achava meio injusto, mesmo sendo o lado que mais pesava da balança. Então é isso. Eu gosto muito, mas não acho que você pesa mal. Por quê? Isso vem desde o LoL, você mentiu. Não, mas eu não considero o LoL, estou considerando medo de ordem. Aqui. O LoL a gente não fala porque o LoL era dedo no cu e gritaria. Aqui. Eu Tem sua resposta do conselho pro Renato? Na verdade não, porque não que eu não queira dar um conselho pro Renato, mas eu não acho que os conselhos que eu tenho que dar eles são benéficos de alguma forma. É tipo assim, eu falar pra uma criança que tá com sede de beber água, tipo, porra, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas a questão é eu conseguir fazer isso. Então você não vai dar nenhum conselho pro Renato. O único conselho que eu poderia dar é que nada das crenças que ele possui são realmente tão certas. Todas as crenças que ele tem, tanto do paranormal quanto da existência do mundo, elas estão equivocadas de alguma forma, seja por falta de entendimento ou por quem só não sabe, não aprendeu. Então, se ele for seguir com essa vida, pesquise, se ele não for seguir, toma cuidado. Tenta sempre se informar para quem não caia na mesma situação que ele caiu agora há pouco. Bom, você chegou em 50%. Uhul! Isso dá um bônus de afinidade. Uhul! Vou refazer a pergunta. Você escolhe a energia para Renato? Cara. Aquelas. Eu vou dizer que não, porque morte / constância se encaixa muito mais tanto no sentido técnico quanto no narrativo dele. Só que acho que a parte caótica da energia faz mais sentido para ele. Tanto no desenvolvimento que ele teve até agora, que constante não foi em nenhum momento.
E tanto no que ele pode tirar com isso, né? Apesar de certa forma, a constância fazer parte mais dele por conta do Peter, eu acho que a incerteza do que move ele faz mais sentido para desenvolver. Ok. Ok. O Renato recebe afinidade com energia. Você vai receber com isso não só o que está no livro, que seria a seu poder de classe, poder paranormal e o. Como é que chama? Esqueci. Versatilidade, obrigado. Uhum. Você recebe os três. E o ponto é o atributo, obviamente. É o desencontro de Nex garantido. Uhum. Mas você recebe 20 de resistência e energia. Uhum. Certo. E eu acho que eu tô chutando o que você disse agora há pouco. Mas eu fiz com os outros, então foda-se. Você vai ignorar sua fortitude. Teste de fortitude pra você são teste de reflexo. Tá. E Calma. Aham. eu permito que você Uhum. troque os poderes paranormais do Renato por poderes de energia. Pode escolher o que mantém, pode escolher o que joga fora. Eu só permito. Obviamente eu vou querer essa ficha depois. Tá Mas eu bom. permito isso. Beleza. Com o Red Praxe, você vai receber todos os afinidades dos poderes paranormais e dos rituais. Uhum. E eu te dou 2 maldições de energia pra colocar em qualquer coisa. Uhum. Por enquanto é isso. Tá. Até se interessaram por você. Mas você não vai ficar. A gente Certo. volta a conversar quando for permanente. Beleza.